Rômulo caminhou pela noite e ouviu um choro. Uma pequena garota chorava. A garotinha chorava. "Estou com fome, mamãe." Um homem então se aproximou da mulher que pediu algo para comer, mas em vez disso ouviu insultos. Rômulo então tomaria uma decisão que mudaria a sua vida para sempre. Rômulo sentava-se sozinho em seu escritório, encarando os papéis à sua frente que agora pareciam não ter mais importância. A sala, repleta de memórias de um sonho que estava prestes a se desfazer, ecoava um silêncio doloroso. Ele havia acabado de anunciar o fechamento do seu restaurante, um lugar que foi mais do que um negócio para ele. Foi uma paixão. A reunião com os funcionários tinha sido difícil. Rômulo se levantou, sua postura tentava transmitir firmeza, mas seus olhos denunciavam a tristeza que sentia. Ele começou agradecendo a todos. "Quero começar agradecendo a cada um de vocês que esteve ao lado do Rose Gourmet nesses últimos 5 anos. Sem vocês, nada disso teria sido possível. Vocês não foram apenas funcionários, foram a espinha dorsal deste lugar." Os rostos em volta mostravam uma mistura de ansiedade e expectativa. Alguns murmuravam entre si, antecipando o que estava por vir. Rômulo continuou, a voz embargada pela emoção. "Infelizmente, tenho que anunciar que daqui a 2 semanas estaremos fechando as portas definitivamente. Sei que isso pode ser um choque, mas asseguro a todos que seus direitos serão integralmente respeitados. Espero que possamos contar com o mesmo empenho e dedicação de sempre até o último dia." O burburinho inicial deu lugar a um silêncio pesado. Rostos surpresos e alguns olhares marejados podiam ser vistos entre os funcionários. Eles se dispersaram lentamente, alguns voltando ao trabalho, outros ainda digerindo a notícia. Depois da reunião, Rômulo voltou ao seu escritório, sentando-se novamente na cadeira que tantas vezes lhe serviu de refúgio nas longas noites de trabalho. Não demorou muito para que Emily, a gerente, entrasse na sala. Com uma expressão de apoio, ela disse: "Você fez um belo discurso, Rômulo. Quero que saiba que estarei aqui até fecharmos as portas. Você não está sozinho nisso." Rômulo esboçou um sorriso triste e agradeceu. "Emily, sua dedicação sempre foi além das expectativas. Não sei como agradecer por tudo." Houve uma pausa, e o silêncio entre eles falava tanto quanto suas palavras. Emily, hesitante, quebrou o silêncio. "Posso perguntar, por que exatamente estamos fechando? Os clientes diminuíram, sim, mas parecia que ainda tínhamos como nos recuperar." Rômulo suspirou profundamente antes de responder. "Sim, a queda não era crítica ao ponto de não termos retorno, mas cometi um erro grave. Confiei em alguém que não deveria e isso nos custou muito caro. É minha culpa, Emily, e eu lamento profundamente que isso afete todos vocês." Emily percebeu que Rômulo preferia não entrar em detalhes e respeitou seu silêncio. Ela apenas assentiu, colocando a mão no ombro dele brevemente antes de sair da sala, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Rômulo ficou ali, remoendo não apenas o que havia acontecido, mas também todas as escolhas que o levaram àquele momento. Cada decisão errada parecia gritar em sua mente e a culpa o consumia. Ele pensava nos rostos de seus funcionários, na confiança que depositaram nele e em como tudo isso estava prestes a ser desfeito. Os dias seguintes no restaurante foram um misto de normalidade e melancolia. Os funcionários continuavam a atender os clientes com a excelência de sempre, mas havia um ar de despedida em cada gesto, em cada sorriso. Rômulo fazia questão de estar presente, ajudando onde podia, tentando memorizar cada detalhe daquele lugar que, em breve, seria apenas uma lembrança. À medida que o dia final se aproximava, a realidade do que estava acontecendo começava a se assentar. Rômulo sabia que, após as portas se fecharem, cada um seguiria seu caminho.
Ele apenas esperava que, de alguma forma, pudesse encontrar redenção pelos erros cometidos e que seus caminhos se cruzassem novamente, sob melhores circunstâncias. Rômulo apertou o passo enquanto o vento frio da noite cortava através de seu casaco. Faltava apenas uma semana para fechar seu restaurante, o Rose Gourmet, e a tristeza da situação pesava em seus ombros mais do que o inverno rigoroso. Caminhando rapidamente em direção à garagem onde seu carro estava estacionado, ele mal notava as poucas pessoas que ainda circulavam pelas ruas àquela hora. À medida que se aproximava do carro, um som sutil, mas cortante, captou sua atenção. Era um choro, fraco e contido, que vinha de um canto próximo. Rômulo diminuiu o passo, permitindo que seus ouvidos guiassem seus passos até a fonte do som. Lá, uma cena de coração partido se desdobrou diante de seus olhos. Uma mãe e sua filha pequena, evidentemente sem teto, encolhidas contra a parede de um prédio. A garotinha chorava. "Estou com fome, mamãe." A mãe, com olhos cansados e cheios de tristeza, respondeu suavemente: "Eu sei, querida, eu sei, mas não temos comida agora." Rômulo observou em silêncio enquanto a garota, com uma expressão de desamparo, perguntava: "Por que tanta gente passa por nós com sacolas cheias e ninguém nos dá nada?" A mãe, tentando explicar a situação complexa em termos simples para a filha, disse: "Às vezes as pessoas são boas, querida, mas elas têm medo de serem enganadas." Nesse momento, um homem se aproximou. A mãe estendeu a mão para ele e pediu com voz trêmula: "Senhor, por favor, você poderia dar algo para a minha filha comer?" O homem lançou um olhar rápido e desconfiado para a mãe e a filha, antes de desviar os olhos e seguir seu caminho. Ele passou por Rômulo e comentou em tom de desprezo: "Essa pensa que me engana. Trouxe a filha só para conseguir dinheiro e gastar nos bares." Rômulo ficou pensativo após o homem se afastar. O choro da menina ecoava em sua mente, puro e doloroso. A cena diante dele despertava uma compaixão profunda. Ele sabia que o desespero daquela criança não era falso. Era a expressão real da fome e do sofrimento. Tomado por uma resolução súbita, Rômulo voltou ao seu carro e dirigiu até seu restaurante, ainda em funcionamento por mais alguns dias. Ao chegar, ele não hesitou. Entrou, acendeu as luzes e foi diretamente para a cozinha. Rapidamente, ele aqueceu no forno industrial alguns salgados congelados, preparou pães de queijo e arrumou tudo cuidadosamente em uma sacola, junto com um refrigerante. Voltando ao carro, ele dirigiu de volta ao local onde mãe e filha se abrigavam. Com um sorriso gentil, ele se aproximou delas e entregou a sacola. A mãe, surpresa e emocionada, mal conseguia encontrar palavras. Lágrimas de gratidão brilhavam em seus olhos enquanto ela dizia: "Muito obrigado, Senhor, que Deus o abençoe." A garotinha, com os olhos arregalados de surpresa e a boca já cheia de pão de queijo, murmurou um agradecimento abafado. Rômulo, observando a pequena cena de alívio e felicidade, não pôde deixar de sorrir. "Coma bastante, tá bom? E fiquem bem", disse Rômulo, com uma voz que carregava uma mistura de alegria e melancolia. Ele se afastou, caminhando de volta ao carro, sentindo-se um pouco mais leve. A satisfação de ter feito algo concreto para aliviar o sofrimento de alguém aqueceu seu coração naquela noite fria. Enquanto dirigia de volta para casa, Rômulo refletia sobre os dias difíceis que viriam com o fechamento do restaurante. Mas aquela pequena boa ação trouxe um brilho de esperança e humanidade ao seu espírito. O dia que se seguiu foi um borrão de atividades, com Rômulo organizando os últimos detalhes para o fechamento do restaurante. No entanto, a imagem da mãe e da filha não saía de sua mente, servindo como um lembrete doloroso, mas necessário, das realidades duras que muitos enfrentam e do impacto positivo que pequenos gestos podem ter. No dia após sua boa ação, Emily, a gerente do restaurante, buscou Rômulo com uma proposta prática, mas cheia de implicações.
Ela encontrou Rômulo revendo algumas notas e documentos em seu escritório, a luz da manhã filtrando pelas janelas empoeiradas. Rômulo, temos comida suficiente para mais uma semana no estoque, começou Emily com um tom de preocupação evidente. Será que podemos adiar o fechamento por alguns dias? Seria um desperdício deixar tudo isso estragar. Rômulo, ainda pesado com a decisão de fechar o restaurante, suspirou profundamente antes de responder. Quantos dias você acha que precisamos, Emily? Uns 3 dias a mais deveriam ser suficientes para utilizarmos tudo, respondeu ela esperançosa. Está bem, concordou Rômulo, seu tom resignado. Então, fecharemos em 1 semana e 3 dias. Com o novo prazo estabelecido, Rômulo teve que sair para resolver algumas pendências relacionadas à venda do restaurante. Caminhando pelas ruas movimentadas da cidade, ele refletiu sobre a venda iminente. O comprador era um empresário rico da região, conhecido por suas investidas implacáveis no mercado imobiliário. Esse homem não tinha interesse em manter o legado do Rose Gourmet. Ao contrário, ele planejava demolir o estabelecimento para construir um estacionamento, alegando que seria mais lucrativo. Rômulo detestava a ideia. O restaurante era seu sonho, sua paixão transformada em realidade. Mas as dívidas acumuladas e as circunstâncias financeiras o empurraram para essa decisão desagradável. Enquanto pegava os documentos necessários para a transação, sua mente estava dividida entre a resignação e a tristeza. Depois de resolver as burocracias, Rômulo voltou pelo mesmo caminho. Passando pela rua onde havia encontrado a mãe e a filha no dia anterior, notou que o lugar estava vazio, exceto pelas duas, ainda ali, tentando sobreviver ao sol escaldante do meio-dia. Aproximando-se, ele ouviu a menina preocupada perguntando à mãe: "Mamãe, você está bem?" A mulher tentou sorrir para a filha, dizendo: "Estou sim, querida." No entanto, conforme Rômulo se aproximava, ele percebeu a palidez e os lábios brancos da mulher, sinais claros de debilidade. Preocupado, ele perguntou: "Você está bem mesmo?" Ela tentou disfarçar sua condição. "Estou, obrigada por perguntar." A menina, porém, olhou para Rômulo com olhos sinceros e revelou: "Faz 3 dias que minha mãe não come nada. Ela deixou toda a comida só para mim." Diante dessa confissão, a preocupação de Rômulo se transformou em ação imediata. Ele não podia simplesmente passar adiante sabendo daquela realidade. "Venham comigo," ele disse, guiando-as até seu carro. Sem hesitar, mãe e filha entraram. De volta ao restaurante, a presença das duas com roupas sujas e rasgadas atraiu olhares de curiosidade dos funcionários. Rômulo, contudo, estava determinado a ajudá-las. Ele falou diretamente com Emily. "Emily, leve-as à cozinha dos funcionários e prepare algo nutritivo para elas comerem." Emily, que conhecia bem o coração generoso de Rômulo, não fez perguntas. "Certo, vou cuidar disso agora mesmo." Enquanto Emily guiava a mãe e a filha para a cozinha, Rômulo observava. Ele sabia que a situação do restaurante era irreversível, mas isso não impedia que ele fizesse a diferença enquanto ainda podia. A cozinha rapidamente se encheu dos aromas reconfortantes de uma refeição sendo preparada com cuidado e atenção. Funcionários espiavam curiosos, mas a atmosfera mudou de surpresa para compreensão à medida que a história das duas visitantes se espalhava. Rômulo, em meio à azáfama, sentia um misto de emoções. A tristeza pela perda iminente do restaurante ainda o afligia, mas ver sua equipe se unindo para ajudar quem estava em necessidade trazia um consolo inesperado. A mãe, alimentada e visivelmente mais forte, agradeceu a Rômulo com palavras simples, mas carregadas de gratidão. A menina, com um sorriso tímido, mostrava-se aliviada ao ver sua mãe recuperando as cores. Enquanto o dia chegava ao fim, Rômulo refletia sobre os últimos eventos. As decisões difíceis permaneciam, mas ele estava firme em sua resolução de fazer o bem enquanto pudesse, mesmo que isso não mudasse o inevitável.
A noite caía sobre a cidade, e o restaurante, iluminado por dentro, era um pequeno bastião de esperança e humanidade em meio à dura realidade do mundo lá fora. Rômulo estava parado em frente ao seu escritório, refletindo sobre a decisão que precisava tomar, quando chamou Emily para uma conversa urgente e pessoal. Naquele momento, o restaurante estava calmo, uma ligeira pausa nas agitações diárias que precediam o iminente fechamento. Emily, você acha que poderíamos arranjar um espaço no restaurante para Ana e Luana ficarem temporariamente? Perguntou Rômulo. Sua expressão era de preocupação misturada com esperança. Claro, Rômulo. Temos aquela área de armazenamento que não usamos mais. Com um pouco de trabalho, podemos transformá-la em um pequeno quarto, respondeu Emily, prontamente acolhendo a ideia. Obrigado, Emily. Isso significa muito para mim e tenho certeza que para elas também. Agradeceu Rômulo, visivelmente aliviado. Com a ajuda de outros funcionários, Emily rapidamente organizou o espaço. Eles limparam o local, colocaram um colchão confortável, alguns utensílios de cozinha e até mesmo alguns itens pessoais para tornar o ambiente mais acolhedor. A pequena área de armazenamento foi transformada em um refúgio modesto, mas acolhedor. Depois de tudo pronto, Rômulo foi falar com Ana e Luana, que ainda estavam se acostumando com a movimentação no restaurante. Ana olhou para Rômulo com olhos cheios de gratidão e apresentou-se formalmente junto com sua filha. Sou Ana e esta é Luana. Não temos palavras para agradecer pelo que está fazendo por nós, disse Ana, com a voz embargada pela emoção. Não precisa agradecer, Ana. Montamos um pequeno espaço para vocês aqui. Vocês podem ficar até precisarmos fechar o restaurante em pouco mais de uma semana, explicou Rômulo, tentando manter a voz firme apesar do peso de suas palavras. Ana acenou com compreensão e agradeceu novamente pela oportunidade, mesmo sabendo que seria temporária. O dia de trabalho no restaurante seguiu normalmente, mas, conforme se aproximava a hora de fechar, Rômulo ficou pensativo. A chave do restaurante pesava em seu bolso. Uma pequena peça de metal que carregava grandes decisões. Ele lembrava da pessoa que o havia enganado anteriormente. Um lembrete doloroso de suas perdas. Com essa memória ainda fresca, ele procurou Emily para pedir sua opinião. Emily, estou pensando em deixar a chave com Ana. O que você acha? Emily ponderou por um momento antes de responder. Bem, Rômulo, o restaurante vai fechar de qualquer forma, e isso não faria mal a ninguém. Pode ser uma boa mostrar que confiamos nela. Rômulo assentiu, convencido pelas palavras de Emily e pela própria intuição. Ele sabia que, dando a chave para Ana, ela teria acesso total ao restaurante, com a liberdade de usar os utensílios ou até mesmo de levá-los. No entanto, algo em sua interação com Ana e Luana o fez querer confiar nelas. Caminhando de volta ao espaço improvisado, ele viu Luana já adormecida no colchão, uma cena que suavizou seu coração. Ana estava sentada ao lado da filha, vigiando seu sono tranquilo. Ana, vou deixar esta chave com você. Por segurança não é bom ficarem trancadas aqui dentro, disse Rômulo, estendendo a chave para ela. Ana, surpresa e tocada pelo gesto, aceitou a chave com um sorriso tímido. Obrigada, Rômulo. Sua confiança significa muito para nós. Vamos cuidar de tudo aqui. Com um aceno de cabeça e um sentimento de paz, Rômulo deixou o restaurante naquela noite. Ele dirigiu para casa, refletindo sobre os eventos do dia. A decisão de confiar em Ana, apesar de suas experiências passadas, trouxe-lhe uma sensação de alívio e tranquilidade. Aquela noite ele dormiu profundamente, confortado pela ideia de ter feito algo bom, algo que ia além das transações e das perdas, algo genuinamente humano. Na manhã seguinte, ao retornar ao Rose Gourmet, Rômulo foi surpreendido por uma cena inesperada. O restaurante, que geralmente esperava sua supervisão para a limpeza matinal, estava impecavelmente arrumado. Curioso e um pouco confuso, ele logo descobriu que Ana, a mulher que ele havia ajudado e hospedado temporariamente no estabelecimento, era a responsável por aquela transformação. Você não precisava ter feito isso, Ana.
Você e sua filha são nossas convidadas aqui, disse Rômulo, genuinamente tocado pelo gesto dela. Ana sorriu, um tanto fatigada, mas claramente satisfeita por poder ajudar. Eu melhorei um pouco à noite e não conseguia dormir. Limpar me ajudou a me sentir útil. É o mínimo que eu poderia fazer para agradecer a sua hospitalidade, explicou ela, enquanto ajustava um pano de prato sobre o ombro. Grato, mas ainda surpreso, Rômulo assentiu, apreciando a sinceridade e a reciprocidade inesperada de Ana. O dia começou como qualquer outro, com a equipe se preparando para mais um expediente de trabalho. No entanto, não demorou muito para que Rômulo começasse a se sentir estranhamente mal. No meio do dia, sem aviso, ele começou a vomitar. Uma ocorrência incomum que rapidamente chamou a atenção de Emily. A gerente, sempre eficiente e preocupada, insistiu que ele buscasse ajuda médica. Rômulo, você está pálido e claramente não está bem. Deixe-me levar você ao hospital, disse Emily, com uma firmeza preocupada. Apesar de sua relutância inicial, a condição de Rômulo não permitiu protestos. Emily dirigiu o carro dele até o hospital mais próximo, onde ele foi prontamente atendido. Após uma série de exames que pareciam intermináveis, o médico finalmente retornou com um semblante tranquilo, informando que não havia encontrado nada fisicamente errado. Você passou por algum estresse forte recentemente? Perguntou o médico, com um olhar inquisitivo. Rômulo hesitou, depois assentiu. Ele desabafou sobre o estresse das últimas semanas, desde a decisão de fechar o restaurante até o cuidado com Ana e Luana, além de seus próprios problemas financeiros. O médico ouviu atentamente antes de dar seu diagnóstico. Seu corpo está reagindo ao estresse acumulado. Você precisa descansar, Rômulo. Recomendo que tire pelo menos uma semana de folga para recuperar suas energias, aconselhou o médico com um tom de seriedade. Com a consulta concluída, Rômulo encontrou Emily na sala de espera e compartilhou com ela o conselho do médico. O médico disse que preciso descansar. Acho que vou ter que te deixar encarregada do restaurante até o fechamento, confessou Rômulo, a voz carregada de resignação. Emily acenou com compreensão e apoio. Você precisa cuidar de si mesmo agora, Rômulo. Não se preocupe com o restaurante, eu vou gerenciar tudo. Volte apenas quando se sentir melhor, mesmo que isso signifique voltar depois que fecharmos. Grato, Rômulo expressou seu apreço antes de Emily ajudá-lo a voltar para casa. Uma vez em casa, ele se entregou ao descanso necessário, deixando-se cair em um sono profundo que durou até o dia seguinte. Acordando no dia seguinte, Rômulo sentiu uma leve melhora, mas a preocupação com o restaurante e sua equipe ainda rondava seus pensamentos. No entanto, ele sabia que seguir o conselho médico era essencial. Deitado em sua cama, ele refletia sobre os últimos dias tumultuados, sentindo uma mistura de gratidão e melancolia ao pensar em Emily gerenciando o restaurante em sua ausência. Mesmo longe, seu coração permanecia lá, entre as panelas e pratos, esperando que tudo terminasse bem. Durante os dias que se seguiram, Rômulo dedicou-se inteiramente ao seu repouso. A orientação do médico era clara: descansar e se afastar das tensões que marcavam o iminente fechamento do Rose Gourmet. Emily, sempre atenciosa e dedicada, fazia visitas diárias à casa de Rômulo, mas mantinha um pacto silencioso de não trazer assuntos do restaurante para as conversas. Ela queria assegurar que Rômulo tivesse o ambiente tranquilo que precisava para recuperar-se completamente. Numa tarde particularmente serena, enquanto os dois compartilhavam um café na varanda da casa de Rômulo, ele sentiu que era o momento de abrir seu coração sobre os eventos que levaram ao triste destino de seu amado restaurante. Emily, eu sei que prometemos não falar de trabalho, começou Rômulo, hesitante. Mas sinto que te devo uma explicação sobre tudo o que aconteceu, sobre por que o restaurante está falindo. Emily colocou sua xícara de café de lado, seu olhar suavizado pela compreensão. Se isso for muito pessoal, Rômulo, você não precisa se abrir se não estiver pronto. Rômulo balançou a cabeça, um gesto decidido. Não, eu preciso falar sobre isso. Preciso colocar isso para fora.
Há algum tempo estava em uma exposição para empreendedores buscando inspiração para melhorar o ROS. Foi lá que conheci Débora. Rômulo pausou, a lembrança ainda viva e dolorosa. Ela esbarrou em mim por acidente, desculpando-se e dizendo que estava tão absorvida pelas novidades que nem viu por onde andava. Começamos a conversar e, incrivelmente, descobrimos que compartilhávamos os mesmos sonhos de crescer nossos negócios. Ela tinha uma loja de roupas. Nos dias que se seguiram, nosso relacionamento evoluiu rapidamente e logo me vi apaixonado. Rômulo suspirou, sua voz tremendo um pouco ao relatar a sequência dos eventos. Depois de 3 meses, Débora veio até mim com uma proposta de investimento que parecia perfeita. Ela mostrou como o dinheiro que já havíamos investido havia rendido. A perspectiva de mais lucro era tentadora. Impulsionado pela confiança e pelo amor, acabei usando não apenas minhas economias, mas também o caixa do restaurante e um empréstimo substancial. A angústia em sua voz era palpável enquanto ele chegava à parte mais dolorosa da história. No dia seguinte ao nosso último investimento, Débora desapareceu. Telefones, e-mails, qualquer rastro dela havia sumido. Não havia sequer registro de uma mulher com o nome completo dela. Foi então que percebi que tinha caído em um golpe. As palavras finais saíram de Rômulo como um suspiro, o peso dos meses de angústia refletido em seu semblante cansado. Emily, movida por uma mistura de raiva e empatia pelo amigo, levantou-se e o abraçou. Rômulo permitiu-se ser consolado, sua respiração pesada ecoando no silêncio confortador que se seguiu. Deve ter sido incrivelmente difícil, disse Emily suavemente, oferecendo o tipo de suporte que só uma verdadeira amiga poderia oferecer. Mas você não está sozinho, Rômulo. Estarei aqui por você, não importa o que aconteça. O abraço de Emily trouxe a Rômulo não apenas conforto, mas também a força para enfrentar os próximos dias. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas com o apoio de Emily, sentia que poderia começar a cicatrizar as feridas do passado. Nos dias seguintes, enquanto Rômulo continuava seu período de descanso, sua mente frequentemente voltava àquela conversa. Emily, por sua vez, cumpria sua promessa, cuidando do restaurante e de todos os preparativos para o fechamento, enquanto mantinha Rômulo a par do essencial, assegurando que ele não se sobrecarregasse. À medida que o último dia do ROS Gourmet se aproximava, Rômulo sentia-se cada vez mais pronto para voltar, não apenas para se despedir de seu sonho, mas também para agradecer pessoalmente a todos que estiveram ao seu lado, especialmente Emily, cuja lealdade e amizade provaram ser inestimáveis no meio da tempestade. Rômulo estava de volta ao volante de seu carro, sentindo uma mistura de emoções, enquanto dirigia em direção ao restaurante que por tanto tempo havia sido seu sonho e orgulho. A semana de descanso recomendada pelo médico havia passado, e ele se sentia recuperado, embora ainda carregasse a tristeza pela iminente despedida do ROS Gourmet. Ao se aproximar, notou algo inesperado que instantaneamente despertou sua curiosidade e confusão. Uma fila enorme serpenteava em frente ao restaurante, muito maior do que ele jamais vira. Intrigado, Rômulo estacionou o carro e desceu, olhando para a multidão que parecia aguardar ansiosamente por algo. Ele caminhou até onde Emily, visivelmente agitada, tentava organizar a fila com uma eficiência frenética. O que está acontecendo aqui? Estão distribuindo dinheiro de graça e ninguém me avisou? Brincou Rômulo, tentando aliviar a tensão que via no rosto de Emily. Ela riu brevemente, claramente aliviada ao ver que Rômulo parecia estar bem. Você realmente parece melhor, disse ela com um sorriso. Mas agora, sério, entre e veja por si mesmo. Não tenho tempo para explicar agora. Intrigado e um pouco desorientado, Rômulo entrou no restaurante e foi imediatamente atingido pela energia vibrante do lugar. O espaço estava mais cheio do que nunca, com todos os olhos voltados para uma figura central. Ana. Vestida com uma roupa de cozinheira, ela preparava refeições diante de uma audiência atenta,
enquanto narrava uma história que parecia capturar completamente a atenção de todos. O aroma delicioso da comida preenchia o ar, criando uma atmosfera quase mágica. Ana contava uma história e todos ouviam. Era uma vez, em um reino distante chamado Valória, uma princesa chamada Elara. Ela era conhecida por sua bondade, beleza e coragem. O reino prosperava sob o governo sábio de seus pais, o rei Alden e a rainha Serafina. No entanto, tudo mudou em uma fatídica manhã. Elara estava nos jardins do castelo, colhendo flores para sua mãe, quando ouviu gritos vindos do grande salão. Ela correu de volta para o castelo, o coração batendo rápido. Ao entrar no salão, viu uma cena terrível. Seus pais estavam desaparecendo, suas formas se desvanecendo no ar, deixando apenas um leve brilho onde estiveram momentos antes. "Pai! Mãe!" Elara gritou, correndo até onde estavam. Mas tudo o que restava era o silêncio e um leve cheiro de tinta. Desesperada, ela chamou os guardas e empregados, mas descobriu que alguns deles também haviam sumido misteriosamente. O castelo estava em tumulto e ninguém sabia o que estava acontecendo. Elara se recusou a aceitar o inexplicável desaparecimento de seus pais. Determinada a descobrir a verdade, ela começou a investigar por conta própria. Suas suspeitas logo se voltaram para seu irmão mais velho, Cedric, que sempre fora ambicioso e invejoso do poder de seus pais. Certa noite, Elara ouviu passos leves vindos da torre mais alta do castelo, onde ninguém costumava ir. Ela seguiu os sons e encontrou Cedric conversando com um homem estranho, de aparência artística, com uma paleta de cores e pincéis nas mãos. Escondida na sombra, Elara ouviu cada palavra. "O trabalho está quase completo, meu príncipe", disse o pintor, sua voz baixa e sibilante. "Logo, todos os que se opõem a você estarão presos em minhas pinturas, e você será o único herdeiro ao trono." Cedric sorriu, um sorriso frio e cruel. "Ótimo. Continue seu trabalho, Alistair. Quero ver todos aqueles que duvidaram de mim pagando o preço." Elara ficou horrorizada. Ela percebeu que o pintor, Alistair, possuía poderes mágicos que permitiam capturar as almas das pessoas em seus quadros. Seus pais e os empregados desaparecidos estavam todos presos em pinturas espalhadas pelo castelo. Determinada a libertá-los, Elara esperou até Cedric sair e confrontou Alistair. Com sua inteligência e coragem, ela conseguiu enganar o pintor, fazendo-o acreditar que estava do lado de Cedric. Ela pediu para ver as pinturas, alegando que queria assegurar-se de que seus pais estavam realmente presos nelas. Rômulo estava prestes a se deixar envolver pelo encanto da história de Ana, quando Emily, aparentemente tendo resolvido os problemas imediatos com a fila, o puxou para o escritório para finalmente explicar a situação. "Ei, eu quero ouvir a história." Rômulo falou como se fosse uma criança, mas Emily o puxou. Já no escritório, com a porta fechada para abafar o burburinho do restaurante, Rômulo perguntou, ainda incrédulo: "Como isso tudo começou?" Emily respirou fundo, claramente emocionada com os eventos recentes. "Tudo aconteceu por acaso, Rômulo. Um dia, eu e alguns funcionários chegamos mais cedo e encontramos Ana cozinhando na cozinha principal. Luana estava sentada à mesa, ouvindo a mãe contar uma história enquanto preparava o café da manhã. Ana havia se desculpado por usar a cozinha, mas ofereceu o café da manhã para todos, uma oferta que ninguém recusou, dado o aroma convidativo que preenchia o ambiente. Enquanto ela cozinhava, continuou sua história. Todos ficaram fascinados, ouvindo e assistindo. Quando ela terminou de cozinhar, porém, a história ainda não tinha acabado. Todos os funcionários imploraram para que ela continuasse, mas ela brincou dizendo que havia clientes esperando. Emily sorriu, lembrando-se do momento. Mas os funcionários abriram as portas e convidaram os clientes a entrarem. Eles também queriam ouvir o final da história, então Ana começou de novo, dessa vez com mais ouvintes. E foi assim que começou. As pessoas não só adoraram a comida,
mas a forma como ela contava as histórias criou um ambiente incrível. Rômulo escutava atentamente, quase não acreditando na transformação espontânea de seu restaurante. E depois? Depois alguém fez uma reportagem sobre isso, e no dia seguinte, o lugar estava cheio antes mesmo de abrirmos as portas. Parece que as pessoas estão procurando não só uma refeição, mas uma experiência, algo que as faça sentir como se estivessem em casa, na cozinha com a família, explicou Emily, claramente surpresa e feliz com o sucesso inesperado. Emily mesma disse que sentiu como se estivesse com a sua falecida avó. Sua avó adorava cozinhar e Emily ia para a cozinha ouvir as histórias que sua avó contava do passado. Emily suspirou fundo e disse que hoje em dia isso estava cada vez mais raro. Ela disse que Ana conta histórias de vários tipos, romances, dramas e sobre a vida dela também. Todos se emocionam. Além disso, a comida dela é deliciosa. Rômulo sentiu uma onda de emoções conflitantes. Por um lado estava o luto pela perda do restaurante como era antes. Por outro, uma espécie de orgulho e admiração pelo que o lugar havia se tornado sob circunstâncias tão inesperadas. Isso é incrível, Emily. Realmente incrível, disse ele finalmente, sua voz carregada de um misto de admiração e melancolia. Emily colocou a mão no ombro de Rômulo. É um belo legado, Rômulo. Um belo final para a história do Rose Gourmet. Rômulo concordou, sentindo-se de alguma forma reconfortado e revitalizado pela nova vida que seu sonho havia tomado. Embora o restaurante como ele conhecia estivesse terminando, a essência do que ele sempre quis oferecer, um lugar de comunhão e compartilhamento, parecia ter encontrado uma nova forma de continuar. Ao final de um dia surpreendentemente agitado no Rose Gourmet, Rômulo se encontrou com Ana, cujas histórias haviam enchido o espaço com um calor e uma vida que ele nunca imaginara possíveis em seus últimos dias de operação. A curiosidade sobre a origem dessas narrativas tão cativantes levou Rômulo a perguntar a Ana de onde vinham essas histórias. Sempre adorei escutar as histórias que meus pais e avós contavam, explicou Ana com um sorriso melancólico. Eles se foram um após o outro e depois deles não restou muito além das lembranças. Os livros e filmes sempre foram meus refúgios favoritos, mas quando tudo mais falhou, as histórias permaneceram comigo. Ela pausou, olhando para Luana, que brincava tranquilamente no canto do restaurante. Quando Luana e eu ficamos sem teto, tentei ao máximo protegê-la da dura realidade com essas histórias. Nos dias mais difíceis, quando a fome apertava, minhas histórias eram o único escape, fazendo-a esquecer da nossa situação por um momento. Rômulo ouviu, profundamente tocado pela força e resiliência de Ana. Ele admirava a maneira como ela transformava suas adversidades em algo que trazia alegria não apenas para sua filha, mas agora para todos que visitavam o restaurante. Depois de fechar o restaurante naquela noite, nem Rômulo nem Emily conseguiram ir para casa. Permaneceram lá, mergulhados em pensamentos, buscando alguma solução milagrosa que pudesse reverter a venda iminente do restaurante. Contudo, as horas avançaram sem trazer a inspiração necessária. Os dias seguintes passaram num borrão, com o restaurante atraindo mais visitantes do que nunca, mas o tempo escasso não permitia arrecadar o suficiente para cobrir as dívidas de Rômulo. Quando o dia final chegou, a realidade do fim bateu forte. Rômulo, com um peso no coração, assinou os papéis que transferiam a propriedade do seu amado restaurante. Ainda assim, sua preocupação maior era com o futuro de Ana e Luana. No entanto, antes que pudesse se aproximar delas para oferecer algum tipo de apoio, Emily tomou a frente. Ela se dirigiu a Ana com uma oferta generosa. Eu tenho um quarto vago no meu apartamento, atualmente usado apenas para armazenar caixas. Se você e Luana não tiverem para onde ir, gostaria muito que ficassem comigo, ofereceu Emily com sinceridade. Ana, visivelmente aliviada e grata, aceitou a oferta com um sorriso,
enquanto Luana abraçava Emily em agradecimento. Rômulo se sentiu aliviado por saber que elas estariam seguras. Nos dias que se seguiram, Rômulo se viu em uma situação cada vez mais difícil. Com as economias diminuindo, ele passava os dias enviando currículos, buscando desesperadamente por um emprego. Foi nesse período de incerteza que Emily o visitou, preocupada com seu bem-estar. Como você está, Rômulo? Não só financeiramente, mas você está bem? Perguntou Emily, genuinamente preocupada. Antes que ele pudesse responder completamente, ela rapidamente mudou de assunto. Há um lugar que eu gostaria de mostrar a você. Pode parecer estranho agora, mas acho que é importante. Confuso, mas confiante na intenção de Emily, Rômulo acompanhou-a no carro. O trajeto os levou até onde antes ficava o Rose Gourmet, agora um canteiro de obras onde o restaurante estava sendo demolido para dar lugar a um estacionamento. Rômulo observou, o coração apertado, as máquinas destruindo o que uma vez foi o palco de tantas memórias e histórias. "Por que você me trouxe aqui, Emily?" perguntou ele, a tristeza tingindo sua voz. Emily olhou para ele, uma expressão de simpatia nos olhos. "Eu sei que é doloroso, Rômulo, mas pensei que ver isso poderia, de algum modo, ajudar a fechar esse capítulo, para que possamos começar a pensar no próximo, sem ficar presos ao que foi perdido." Rômulo, embora abalado, reconheceu a intenção por trás das palavras de Emily. Juntos, eles ficaram ali, assistindo ao fim de uma era. Mas, em algum lugar dentro de Rômulo, começava a surgir a semente de um novo começo, embora ainda incerto sobre onde e como ele floresceria. Após deixar o canteiro de obras onde o Rose Gourmet havia sido desmontado, Emily dirigiu ainda mais um pouco, um sorriso cautelosamente esperançoso brilhando em seu rosto. Rômulo, sentado ao lado dela, ainda estava absorto na melancolia de ver seu antigo restaurante ser demolido, sem saber que Emily tinha outros planos. "Estou com fome. Que tal pararmos para comer em algum lugar?" sugeriu Emily, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. Rômulo concordou, grato pela distração. Eles pararam em um pequeno restaurante que parecia aconchegante e convidativo. Ao entrar, Rômulo mal teve tempo de assimilar o ambiente antes de ser surpreendido por um coro entusiasmado de surpresa, vindo de todos os lados do salão. Lá estavam todos os seus ex-funcionários, Ana e Luana incluídas, sorrindo e acenando para ele. Confuso, Rômulo olhou para Emily buscando explicações. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, uma mistura de alegria e perplexidade em sua voz. Emily, com um brilho triunfante nos olhos, revelou: "Este restaurante agora é seu, Rômulo." Rômulo piscou, incrédulo. "Como assim?" Emily começou a explicar. "Sempre fui cautelosa com dinheiro, então eu tinha uma boa poupança. E com os últimos dias de funcionamento do nosso antigo restaurante, especialmente com Ana ajudando, conseguimos juntar uma quantia significativa. Este lugar estava à venda, e Ana me ajudou a perceber que às vezes é melhor começar de novo. Mas o dinheiro não era suficiente para cobrir todas as suas dívidas, continuou Emily. Então, decidimos usar o que tínhamos para investir aqui, neste novo começo. Eu quero que você seja meu sócio, Rômulo. Vamos dividir tudo, 50-50. Rômulo estava sem palavras. A emoção o dominou e ele abraçou Emily, agradecido além das palavras. Você é um anjo, Emily. Claro que aceito. Nesse momento, Luana se aproximou, os olhos brilhando de excitação. Posso comer aqui também? Perguntou ela inocentemente. Claro que sim, Luana. Sempre que quiser, respondeu Rômulo rindo, enquanto os preparativos para a inauguração do novo restaurante começavam ao redor deles. Enquanto os funcionários e amigos celebravam, Emily puxou Rômulo para um canto. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse ela, entregando-lhe um celular com uma notícia aberta. Era uma reportagem sobre a prisão de uma gangue envolvida em um esquema de fraude milionário. Entre os presos estava Débora, ou melhor, Cássia, como realmente se chamava.
Eu pesquisei bastante depois de tudo que aconteceu, explicou Emily. Agora que ela foi presa e seus bens estão sendo penhorados para ressarcir as vítimas, você pode ter a chance de recuperar parte do dinheiro que perdeu. Rômulo sentiu uma mistura de alívio e justiça ao ler a notícia. Obrigado, Emily. Não sei como posso agradecer por tudo que você fez. Ele disse, sua voz carregada de gratidão. 1 ano se passou desde aquela inauguração, e o novo restaurante transformou-se completamente. Era agora um lugar amplo e belo, com uma fila de espera que se estendia por meses. Ana, com sua habilidade única de contar histórias enquanto cozinhava, tornou-se uma parte fundamental do restaurante, eventualmente tornando-se a terceira sócia. Com o sucesso do negócio, ela conseguiu comprar uma casa onde morava com Luana. Rômulo e Emily, unidos não apenas por uma parceria comercial, mas também por uma crescente paixão, estavam namorando. Todos os finais de semana, eles se encontravam na nova casa de Ana, onde ela preparava refeições deliciosas que eram acompanhadas de conversas alegres e corações aquecidos. Esses encontros se tornaram mais do que apenas reuniões. Eram celebrações de uma nova vida, de superação e de um futuro promissor, nascido das cinzas de um passado difícil, mas nunca esquecido.